Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho trazer para vocês um livro que eu considero hoje como um dos meus favoritos. Até então é um dos meus favoritos. Eu trago A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. É o livro responsável por... Infelizmente eu só tenho ele aqui no Kindle. Não vou ter ele físico para poder trazer para vocês, já que é um livro que eu até tinha ele físico, porém eu decidi doar ele a um amigo. É até uma história engraçada que eu vou contar para vocês no final do vídeo. Mas por confiar tanto na escrita do Zafón, em quão eu acredito que o livro é bom, eu, eu decidi doar esse livro para um amigo meu e espalhar a palavra de Zafón. E esse meu ato rendeu mais 4 leituras para o Zafón, pelo menos para a Sombra do Vento. Mas, então vamos lá, vamos para o resumo do livro, vamos falar um pouquinho do livro, que é o que vocês estão interessados, certo? Direto e reto, vamos lá. A história se passa por volta de 1945, em Barcelona. Fim da Segunda Guerra Mundial, mas com uma Barcelona ainda devastada pela Guerra Civil. Daniel acorda no meio da noite, após um pesadelo, em que ele não consegue lembrar da fisionomia de sua mãe, sua falecida mãe. Então acorda chorando muito e logo é acudido por seu pai. Seu pai, a primeiro momento, de forma a confortar o seu filho, diz que é chegada a hora. É chegada a hora de apresentá-lo a um lugar misterioso, gótico, sombrio, dantesco, um verdadeiro palácio, ou talvez um museu de ecos e sombras. Uma biblioteca, mas uma biblioteca com uma geometria impossível, coberta de labirintos, e labirintos formados por estantes e corredores repletos de livros. Bem-vindos ao cemitério dos livros esquecidos. Bom, já é uma tradição do local que todos que visitam ele pela primeira vez possam escolher um livro, ou quem sabe ser escolhido por um livro. Então o pai de Daniel diz que ele deveria procurar ou ser encontrado por um livro. E como ele estava numa imensidão de livros, como eu tinha dito, num palácio, uma biblioteca que é composta por pontes, corredores e mais corredores, o pai de Daniel explica que ele tem que escolher um exemplar e não é apenas escolher ou ser escolhido pelo livro, mas sim adotá-lo, de forma que nunca permita que ele venha a ser esquecido. Então Daniel sai à busca do livro, em busca do seu exemplar, e ao mesmo tempo que escolhe, também é escolhido pelo livro A Sombra do Vento, de Julian Carax. Gente, me perdoe se a pronúncia não estiver certa, tá? Eu li o livro e nas vezes que eu li, eu sempre falei Julian Carax. Pode ser que tenha alguém que leia Julian Cará, enfim. Não vamos nos prender a meros detalhes. Encantado pela história, Daniel começa a buscar mais títulos, mais histórias, mais... Cara, que susto que eu tomei, meu Deus. O Luffy tá ali embaixo. Encantado pela história, ele começa a procurar mais títulos desse autor, mais títulos de Julian, mais histórias, mais contos, qualquer vestígio que seja até da vida do autor, e não encontra nada. E durante essas buscas, Daniel começa a achar estranho, porque além de sentir uma aura sombria de alguém que o vigia, o observa, e talvez até persegue pelas sombras, ele também descobre que tem alguém que está à frente dele, pondo fogo, destruindo todas as obras que encontra de Julian Carax. E Daniel acha estranho. Na verdade, qualquer um de nós acharia estranho, né? Por quê? Qual seria o motivo de ter uma pessoa por trás
de incêndios. Incêndios a bibliotecas, incêndios a jornaleiros, a bancas, para queimar um exemplar, para poder destruir um exemplar, às vezes. Porém, a nossa história fica ainda mais misteriosa quando Daniel começa a ver que a história de Julian, os poucos detalhes que ele vai descobrindo da vida de Julian tem emparelhado com a sua própria vida. E isso começa a perturbá-lo um pouco. Amores impossíveis, mistérios, personagens extremamente bem construídos. Falando em boa construção de personagens, você tem um personagem que eu não posso deixar de citar, é o Fermin. Fermin é aquele personagem que abrilhanta a nossa história, cheio de frases incríveis, de momentos hilários, mas que também carrega uma história profunda, triste e cheia de cicatrizes. Cicatrizes de pessoas que sofreram diretamente com o governo na época, com repressões políticas que houveram. Ele chega na história como um mendigo, ex-espião, homem vivido, cheio de história mirabolante, frases espirituosas, que acaba se tornando uma espécie de mentor para o Daniel. E também, não só mentor, mas como um grande amigo. Ele surge como um homem sem rumo, sobrevivendo nas ruas de Barcelona, até que recebe uma segunda chance de se tornar essa peça-chave na investigação do passado de Caracas. A relação entre os dois é uma relação muito bonita e, para mim, é um dos aspectos mais bonitos, que eles não vivem só uma relação de amigos, mas uma relação de pai, filho, irmão, de tio, de padrinho. É aquele amigo que você pode contar os momentos bons, os momentos ruins, para sempre ter um ótimo diálogo. E Zafón faz isso de uma maneira incrível. Ele traz diálogos incríveis, absurdos, de você ler, destacar aquilo e falar, meu Deus do céu, isso aqui tinha que estar num livro de poesia. O Fermin tem frases muito poéticas, muito maneiras. Vocês vão gostar bastante desse personagem, tenho certeza. Sempre tem um papinho um pouco sarcástico, uma frasezinha solta para poder alfinetar alguém. É realmente muito bom. Zafón constrói um elenco de personagens secundários muito interessante. Não só Fermin, mas também Bia, que ela vem a ser o grande amor de Daniel. Um amor talvez impossível, talvez difícil. Depende um pouco de como você vai levar essa história. Gustavo Barceló, um grande amigo do seu pai, um homem influente, que sempre consegue uma pontinha solta aqui, uma investigaçãozinha ali, e trazer informações para ajudar o Daniel nessa investigação. E também uma presença misteriosa de Lain Colbert, como preferirem, que é o homem que persegue Daniel nas sombras. E aí vocês vão saber mais pra frente um pouquinho assim quem é esse Lain. E assim, uma frase que eu tenho para trazer para vocês é que poucas coisas marcam tanto um leitor como o primeiro livro que abre caminho até o seu coração. É bonita essa frase, né? É de um trecho do próprio livro. E para mim é um dos livros que abriu o caminho até meu coração. É um dos livros que fez o meu amor pela literatura realmente acontecer, que fez essa minha vontade de ler crescer. Esse livro é responsável, o Zafón é um dos responsáveis. E que tal uma outra citação? Já que eu trouxe essa frase, eu decidi trazer mais uma para vocês poderem terem um pouco do gostinho que é ler os livros de Zafón. É uma citação do pai de Daniel assim que ele chegou na biblioteca. Cada livro, cada volume que você vê tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram.
que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos por suas páginas, seu espírito cresce e se fortalece. Foi esse trecho do livro que me motivou a pegar o meu livro físico e falar assim pro meu amigo, ó, toma, lê. Se você gostar, é seu. Não precisa devolver. Ó, eu fico até arrepiado. Fico até arrepiado, porque me traz boas lembranças. E aí, ele gostou, se apaixonou pelos livros de Zafon também, assim como eu. Me indicou para outros amigos que a primeiro momento falaram, ah, pô, não vou ler romance, não vou ler, pô, literatura gótica, que não sei o que, suspense. E aí pegaram, não, deixa eu dar uma lidinha aqui na contracapa. Deixa eu ler um capítulozinho, deixa eu ler dois. Acabou. Leram tudo, indicaram para outro, falaram bem. E aí começaram com o discurso. Não, calma, pô. Não julga assim não. É romance. Mas tu sabe o que é romance? E passaram a palavra desafão adiante. Que é o que, que é o que era importante acontecer. Mas não se enganem. Eu tenho Eu tenho aqui no meu Kindle, né? Como eu mostrei. E eu não pretendo ter ele só no Kindle, não. Eu tenho o quarto livro físico da coleção e eu quero comprar os outros de novo. Para poder emprestar, para poder falar isso de novo. Falar, ó, lê que você vai gostar. Eu tenho aqui, pode ler. Passar essa palavra adiante, porque, como eu disse, né? Alguns livros abrem caminho até o nosso coração. E quem sabe esse livro vai abrir o coração de outras pessoas. E eu quero poder ajudar a, a facilitar esse caminho, né? Vamos dizer assim. Quero ajudar, né? Que outras pessoas encontrem esse amor pela literatura. E se for através desse mesmo livro que fez isso comigo, que eu possa ser um mensageiro, desafão, vamos dizer assim. Esse livro, como eu falei antes, só reiterando, é o primeiro livro de uma coleção de 4. É A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, Prisioneiro do Céu e Labirinto dos Espíritos, que é o quarto livro. Mas são livros que podem ser lidos independente da ordem. Todos eles são como parte de um quebra-cabeça, que no final resolvem um todo. Você descobre pedaços em cada, eles se completam, eles têm fim, só que no fim eles se completam mais ainda, vamos dizer assim. E como eu disse, o Zafon diz que cada um desses livros é uma porta que vai dar no mesmo destino. Então você pode escolher por qual delas você quer entrar, mas que elas se complementam também. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que talvez eu tenha ficado até um pouco mais nervoso para falar, porque eu estou falando de um livro que eu gosto muito. Eu queria que fosse um vídeo prazeroso de assistir, para poder tentar te convencer a ler esse livro, porque foi um livro que realmente mudou a minha história. Eu digo assim, talvez tenha o Mateus antes e depois de Zafon, de leitura, de não tanto compromisso com a leitura, de gostar de ler, mas não ter tanto compromisso, e um Mateus depois de Zafon, que é um leitor que quer sempre estar lendo, que sente falta da leitura, que não quer ler só para passar o tempo, mas quer ler para sentir, quer ler para se conectar com o personagem, com a história, conhecer um pouco do autor, assim como o Daniel. E eu sempre fantasiei encontrar o meu cemitério dos livros esquecidos, encontrar a minha biblioteca mágica, o meu museu de ecos e sombras. E talvez eu tenha encontrado, talvez eu tenha sido, assim como o Daniel, escolhido pela sombra do vento. Mas me fala de você. Teve algum livro que abriu o caminho até seu coração? Tem algum livro que te trouxe para a literatura? Conta aí para mim. Conta uma história sua. Qual é o livro? É, espero que a gente possa se encontrar mais uma vez, uma outra oportunidade. Não esquece de deixar o like, se inscreve aí. Tamo junto. Quem quer participar do vídeo? Luffy Luffy.